ter alta das altcoins violenta, tá? Violentamente. E aí tem uma criptomoeda, um token que eu decidi concentrar a liquidez justamente para resolver aquela terceira coisa que eu comentei com vocês, que é como eu vou me recuperar financeiramente do hackeamento de 200 mil dólares num curto espaço de tempo, aproveitando o movimento de alta semanal do mercado de criptomoedas. Fazendo justamente o que eu fiz no ciclo passado. No ciclo passado, quando eu perdi 95% do meu patrimônio na alavancagem por conta do período do Covid, não sei se vocês lembram, mas em 2020 nós tivemos Covidão e o mercado caiu mais de 50% em um dia. Naquele momento eu perdi 95% do meu capital. E como é que eu consegui recuperar rapidamente meu capital? Assumindo mais risco e concentrando liquidez em uma altcoin que era muito promissora na época, que era conhecida como Cardano, que ainda existe até hoje. A Cardano ainda existe até hoje, mas a Cardano ela não tem um potencial de alta tão forte quanto esta que eu vou trazer para vocês. Então, o token que eu vou comentar com vocês, e eu vou deixar o gráfico aqui na tela, é o token Render, tá? Token Render das narrativas de Real World Assets, inteligência artificial, ele somando aí as principais narrativas, ela traz um potencial de alta muito grande. Então, eu já comentei para os membros desse canal, já falei sobre o Render Token lá no ano passado, em outubro do ano passado, a gente pegou toda uma alta violenta nesse token. Esse foi um dos tokens que mais me deu valor de capital nesse período, que eu infelizmente perdi com o hackeamento, tá? Uma grande parte desse lucro que eu consegui com esses tokens e também com o token STX. Mas agora a gente vai de fato iniciar o verdadeiro bull market, na minha opinião. Ele está um passo de acontecer a alta das altcoins. E quando a alta das altcoins acontece, entra não apenas 1 bilhão, 2 bilhões, entra mais de 3 bilhões de dólares, e 3 trilhões, aliás. Vamos deixar claro, 3 trilhões de dólares no mercado total das altcoins. E aí a gente pode ter um potencial de alta muito explosivo nessas altcoins. Então, eu estou de olho nessa semana, do fechamento dessa semana, que é domingo de noite, às 9 horas da noite, o gráfico semanal termina. E se ele fechar bonito, lindo, do jeito que está, olha só o token Render. Token Render hoje vale 10 dólares por unidade. Os primeiros token Renders que eu comprei foi a 1,50, nessa região aqui, quando ele estava 1,60. E hoje ele vale 10 dólares, ou seja, multiplicou em 10. Lógico que na época eu não usava todo o meu capital, por quê? Porque ela ainda era uma promessa, mas uma vez que ela confirmou a tendência de alta semanal, e ela buscou a liquidez aqui embaixo em 5,80, agora essa semana caiu para 5,80, ela simplesmente está fechando a semana acima de 10, e acima de 10 é descobrir topo, e descoberta de topo, essa cripto pode ir para 50 dólares por unidade, 100 dólares por unidade e até mais, até o fim deste bull market. Então, das altcoins, as que estão melhor performando contra o Bitcoin e o Ethereum, a Render é minha favorita. E concentrando mais liquidez, né, eu avalio concentrar bastante liquidez nela, não todo o meu capital, mas bastante liquidez nela, para tentar uma simetria mais elevada do que eu vou levar de alta com o Ether ou com o próprio Bitcoin nesse curto espaço de tempo. Porque, pessoal, independente dos erros que você comete no mercado de criptomoedas, você só precisa muitas vezes de um mês de altcoin season, um mês de temporada de alta nas altcoins para você vencer violentamente, ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo, investindo em risco, tá? Então, eu vou deixar claro aqui que o token Render é o meu token favorito aí das altcoins, né? A minha nova Cardano desse ciclo. Se eu pudesse focar em um token só, e se tivesse pouca grana, eu focaria mais no token Render atualmente, por conta da sua narrativa. Toda vez neste ano, o que aconteceu no ano passado, né? Ano passado a gente viu a inteligência artificial dominando todo o mercado. As ações da NVIDIA, elas subiram violentamente, né? Tanto que elas arrastaram todo o mercado da Nasdaq, né? Dos ativos de tecnologia, ela foi arrastada pela maioria, majoritariamente pela NVIDIA. Então a NVIDIA, ela foi uma das maiores altas da história do mercado de ações, e a gente tem a possibilidade agora de investir num token que toda vez que tem algum evento da NVIDIA, alguma coisa nova de inteligência artificial, esse token sobe muito. Então a narrativa da inteligência artificial, na minha opinião, neste ciclo de alta é o mais forte de todos. Aí tem a GIX, tem a BitTensor, a tal, todas elas já foram ditas aí várias vezes para os membros do canal desde o ano passado. Membros do canal pegaram BitTensor a 150 dólares por unidade e surfaram toda a alta até os 700 dólares. Hoje vale 720 dólares por unidade de token tal. STX também, a gente, surfou uma alta violenta, só que isso é só o início. O bull market, de fato, ele só vai começar quando a gente tiver um rompimento. E aí eu quero fazer uma analogia, cara. Investir em criptomoedas é igual à agricultura, tá? Igual à agricultura. A gente tem coisas que a gente pode controlar e coisas que a gente não pode controlar. Só que funciona a dinâmica da mesma forma. Os tokens ou criptos, elas são como se fossem sementes de plantas. A gente não sabe qual é o potencial de crescimento de tal semente. A gente pode mensurar isso baseado nas experiências passadas. Só que nada vai me garantir que se eu plantar hoje, no mesmo período em que deu uma excelente oportunidade de plantar no ano anterior, né, não quer dizer que a nova plantação
vai pegar um período bom de chuvas que vai fazer com que as minhas sementes prosperem, as minhas sementes cresçam e eu possa ter uma excelente colheita. E assim como na agricultura, os tokens são da mesma forma. A gente precisa de dois elementos principais: a terra, o terreno, que é a gente precisa de uma área grande, e a gente precisa de tokens, ou seja, a gente precisa de sementes. E a gente precisa regar essas sementes para que elas ganhem dinheiro. E como é que a gente sabe que o tempo tá bom para chuva? No mercado cripto, a gente sabe pela quantidade de tethers, a quantidade de tokens de dólares digitais que estão sendo emitidos e estão entrando. Então, os tethers, ou os dólares digitais, eles são como o nosso principal nutriente para que cresça as sementes que têm escassez perante ela. E do mesmo jeito que a gente precisa, na agricultura, aguardar um período de tempo de maturação da planta para poder coletar ela e ter usufruto dela, a gente no mercado de criptomoedas, a gente também precisa ter um tempo, um período de plantio e um período de colheita. Então, o período de plantio foi no ano passado, esse ano ainda é, e a gente vai ter um momento em que a gente vai colher, né? Só que esse momento ainda não chegou, por incrível que pareça, por mais que essa cripto aqui subiu 10 vezes mais, tantas outras vão subir muito mais, inclusive ela, que pode subir muito mais, pode subir 10 vezes do valor atual dela, ela pode chegar a $100 por unidade no final desse ciclo. Então, a gente precisa de fazer as coisas que a gente pode fazer, que é plantar, comprar, selecionar as melhores nativas, segurar elas e esperar que o tempo da tendência de alta semanal nos entregue lucro, porque isso não acontece do dia para a noite. Existem oportunidades que acontecem do dia para a noite, mas elas são mais difíceis, mais raras de conquistar. Agora, as que têm uma segurança média, um risco médio e uma oportunidade elevada de multiplicação, como o token render, são poucas vezes que acontece, mas assim, visível na cara do jeito que está. Eu não lembro de outra vez, a não ser a ADA lá em 2019 e agora o token render em 2024. O verdadeiro bull market vai começar no rompimento dessa resistência. Eu não faço a mínima ideia se a gente vai romper resistência antes do halving, depois do halving. A única coisa que eu tenho certeza é o seguinte: a loucura dos tokens saírem de 1 bilhão de tamanho de mercado para 10, 20, 30, 40, 50, 100 bilhões de tamanho de mercado é quando o Bitcoin entrar na fase de buscar topo, encontrar o seu novo topo. Atualmente o topo do Bitcoin é $69 mil, estamos em 62 mil. Podemos a uma semana estar do principal rompimento do Bitcoin e março pode ser um mês violento para o mercado de criptomoedas. Eu espero pelo menos que sim. Eu espero que o mercado ele entregue uma alta nunca antes vista ao longo desse período antes do halving. Então falta um mês, pessoal. Um mês para o halving.